Fala pessoal, eu sou o Vitor Hugo Pissego e hoje eu vou falar um pouco sobre anatomia dental. E é isso aí, vamos lá. Bom, a arcada dentária é dividida em 4 quadrantes, começando pelo lado superior direito, que é o quadrante 1, o superior esquerdo, quadrante 2, o inferior esquerdo, é o quadrante 3, e o inferior direito é o 4. Bom, você colocando o dedo sobre cada lado, você consegue identificar os quadrantes e assim você vai conseguir estudar melhor. E você visualizando o paciente ou numa prova, você tem que imaginar invertido. Exemplo, o quadrante 1 é do lado superior direito, mas você vendo no paciente vai ser no superior esquerdo, entendeu? E assim continuamente, tipo, o quadrante 1 superior direito em você. No paciente, vai ser o superior esquerdo. Ao mesmo tempo, o quadrante 2 vai ser no superior direito do paciente. E assim segue em todos os quadrantes. Eles meio que invertem a ordem quando você vê no paciente ou imagina quando você pega o dente na mão na hora da prova. Bom, e com esse método de quadrante, você consegue fazer 2 dígitos. Assim você consegue identificar o dente com 2 dígitos. Exemplo, o incisivo central superior que está no quadrante 1, ou seja, ele é do lado direito. Então, se ele está no quadrante 1, ele vai botar 1. E se ele é o primeiro dente, ele vai ser 11, porque fica o primeiro quadrante com o número do dente mesmo. Então, cada quadrante tem que ter 8 dentes, tirando o siso, então vai ficar 7. Então, se você quer ver o canino, ele é o 3, ele é o terceiro dente da arcada dentária de cada quadrante. Então, se ele está no segundo quadrante, que é o lado esquerdo superior, na sua boca, ele vai se tornar o 23, porque ele está no segundo quadrante e ele é o terceiro dente. Ou seja, segundo quadrante e terceiro dente. Bom, pessoal, esse é meio que um resumo. Eu não sei se compliquei mais, mas estou tentando explicar do jeito que eu aprendi. E é só você treinar na sua boca mesmo, que você pega o jeito e, tipo, fica muito fácil para você identificar depois, sabe? Imaginar tal. E é isso aí. Vamos para a próxima. No dente descido, isso continua. Bom, se aqui ele termina no quarto quadrante, o tecido ele começa com o número 5, porque no permanente ficou 1, 2, 3, 4. Então, para não ficar repetitivo, não confundir muito, eles colocaram o dente descido, como o primeiro quadrante dele, como o número 5. Então, fica 5, 6, 7, 8. Bom, pessoal, na dentição descida, na arcada superior, eles possuem 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais, 2 caninos, na verdade possui 2 primeiros molares e 2 segundos molares. Ou seja, eles não possuem o pré e nem o terceiro molar. E ao total dá 10 dentes na arcada superior e 10 dentes na arcada inferior. Então, rapaziada, vamos começar no incisivo central superior. E de cara já conseguimos identificar algumas características, né? Bom, esse dente é um dente muito importante na fonação. E para identificar o lado dele, para identificar ele mesmo, não precisa de muita coisa e é bem simples, tem poucas características e são características que dá para perceber de primeira. Bom, primeiro a gente começa com a face vestibular. Ela é bem característica e dá para perceber que no terço cervical aqui, ela é mais estreita e vai se alargando
para o terço incisal. Bom, também podemos perceber que o ângulo da borda incisal com a borda disto vestibular, sei lá, ele é bem mais arredondado que o ângulo da borda mesial. Isso é uma característica, dá para identificar o dente já por aí. Se você pegar o dente e identificar isso, você já vai saber o lado, o dente, se é superior, e já tirou 10 na prova. Também podemos ver que na raiz, é uma raiz bem cônica. Se você botar no dedo, ela vai girar no seu dedo. Não é 100%, mas geralmente ela gira no seu dedo com facilidade e já dá para identificar que é o superior. Também, se você já identificar essas informações que eu te passei, e você olhar aqui, ela sempre vai dar uma pontadinha para distal. Não é 100% que ela sempre vai apontar, mas algumas vezes ela aponta e tem como você captar as outras informações primeiro e confirmar com a raiz, entendeu? Aqui na parte lingual nós temos o símbolo, bem característico desse dente também. E já podemos identificar bem na parte lingual o lado mesial e distal, pelo que eu falei. Lembra que a borda distal ela era mais arredondada? E a mesial, o ângulo dela é mais reto? Então, lembra que eu falei da raiz, que ela aponta um pouquinho para a distal? E assim podemos identificar o lado e o dente. Bom, também na parte proximal podemos identificar que elas convergem acentuadamente para a incisal. E sempre a mesial, aqui ó, no terço cervical, ela vai ter quase um Vzinho. E no terço distal, ela é mais arredondadinha. Não sei se deu para vocês perceberem. Eu acho que é isso que vocês podem adquirir e tentar ir bem na prova. E vamos para o incisivo lateral. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o incisivo lateral. Então, podemos perceber que a sua face vestibular ela é mais estreita do que a do incisivo central superior. E também que suas bordas mesial e a distal são mais arredondadas. Isso é uma característica que é fácil de perceber. Bom, então, se você vê um dente parecido com o incisivo central, só que é um pouco menor, suas bordas mesial e distal são arredondadas, você já vai falar, nossa, esse aqui é o lateral. Deixa eu ver o que podemos falar mais. Aqui, claramente, nós podemos ver, tá vendo aqui a mesial, que ele tem um V mesmo. Ó, o V aqui, ó, no terço cervical, da coroa e a raiz. E no terço distal, entre a coroa, não, no terço distal, não. No terço cervical, entre a coroa e a raiz, na face distal, podemos identificar que ela é mais arredondada. Isso ajuda muito a identificar também, a confirmar, né? Porque identificar os lados, mesial e distal, você consegue identificar pela a face vestibular e a lingual. E aqui você consegue confirmar com o V e com a bolinha. Se aqui for mais arredondado, é distal. E se aqui for mais... tem um ângulo mais acentuado, vai ser mesial. A face incisal, podemos ver, e aqui vem a vestibular, que tem a presença de uma bossa. Na face lingual, o símbolo do dente incisivo lateral superior, ele é menor do que o central. Ele é mais estreito. No dente incisivo
lateral superior, também podemos identificar que a sua raiz ela não é tão cônica. Ela é maior do que a do central, mas ela é mais estreita, ela é mais afinalada. E ela é mais achatada, sentido mesiodistal. Seu terço apical, ela é direcionada, é mais desviada para a distal. Então, pessoal, agora estamos no incisivo central inferior e podemos perceber que a coroa tem o tamanho de 2/3 do incisivo central superior. Ela é convexa no terço cervical e se torna plana no mesial, no terço médio e incisal. Então aqui ó, para mostrarmos que ela é mais convexa no terço cervical. Vamos mostrar na imagem aqui, tá vendo? Aqui ela é mais convexa e aqui ela começa a se tornar plana. Então vamos pegar a cor vermelha aqui e demonstrar no outro lado. Aqui ó, como ela no terço incisal ela é mais plana, no médio também. Chega mais ou menos no terço cervical, ela começa a ficar convexa. Bom, esse dente é muito difícil de identificar. Olhando dá para saber que ele já é inferior, mas às vezes você fica com medo de falar que ele é central ou lateral. Ele é muito estreito e seus ângulos da borda incisal, mesial e distal, eles são retos, então fica muito difícil, os dois são retos. Você vai ter que identificar que sempre o ângulo distal, você consegue identificar que ele é mais arredondadinho nas bordas distal e mesial. Aqui eu consigo identificar, eu não sei vocês, mas eu consigo identificar que ele faz uma curva. Claro que essa curva está meio exagerada, né? Mas ele faz uma curvinha e aqui ele é mais reto. Ó, eu vou voltar para vocês verem. Estão conseguindo identificar? Aqui a curva. E que aqui ele é mais reto? Então, eu sempre nas provas eu faço isso. Sempre que eu vejo um lado mais curvo, mais arredondado que o outro, eu falo que o lado mais curvo, mais arredondado, é o lado distal. E o mais reto é o lado mesial. Também aqui conseguimos nas faces proximais, conseguimos identificar a mesial e a distal. Como? Bom, você consegue ver que no terço cervical ele tem formato de V. E que no terço distal ele é bem mais arredondado. Também conseguimos ver a presença de um sulco na raiz. E os sulcos não sempre, mas a maioria das vezes eles vão estar no lado distal. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Bom, a sua face lingual ela é levemente côncava, então ela é bem menor do que a vestibular. O cíngulo ele é baixo e as cristas marginais são dificilmente perceptíveis. Então, isso faz com que a fossa lingual ela seja levemente perceptível, ou seja, você não consegue identificar muito a fossa lingual. A raiz ela é retilínea, ela não tem inclinação para nenhum lado, ela é muito achatada mesiodistalmente, ela tem sulcos dos dois lados, só que no lado distal o sulco é mais profundo. E é isso, esse é o incisivo central inferior.
Bom pessoal, agora estamos no incisivo lateral inferior e também podemos identificar que diferente do superior, ele é menor, claro, obviamente. E também podemos ver que diferente do central inferior, ele tem ângulos mais arredondados. E também podemos identificar que, ó, aqui na face vestibular, tá vendo? Podemos identificar que a mesial dele é mais reta. E aqui, ó, é mais arredondada. Tá vendo? Então, outro ponto é que na borda incisal, podemos ver que a borda mesial aqui, ó, com a incisal, ela é ligeiramente mais alta do que a borda incisal com a distal. Bom, a sua face lingual, ela não tem muito o que mostrar, não tem nenhuma característica que te ajude, só vendo daquele ponto lá que ela converge, aqui a convergência dela é reta e aqui é mais arredondada, aqui é mais alta, então ela cai da mesial para a distal, tá vendo? Da borda incisal à vista, conseguimos ver o símbolo. E na raiz, a raiz dela ela é mais longa, é bem mais robusta do que a do central inferior. E o suco dela, ela é bem mais cavado, o suco dela é bem mais cavado no lado distal, bem mais cavado do que no lado mesial. E é isso, agora vamos para o escanino inferiores e superiores. Então pessoal, essa imagem está meio ruim, mas dá para identificar bem. Bom, primeiro na face vestibular, aquilo que eu sempre falei para vocês. Para você identificar o lado mesial e distal, o jeito que eu olho é o seguinte: mais arredondado, eu falo que é distal. E no caso aqui, o distal ele tem um ângulo de inclinação maior e na mesial ele tem um ângulo de inclinação menor. Ele é mais curto e aqui ele é redondo também, mas aqui ele é mais curto e aqui ele vai subindo ao mesmo tempo arredondando. Na mesial também podemos ver o que eu sempre falo, que aqui ele é mais V na mesial, no terço cervical, na linha terço cervical entre a coroa e a raiz. Podemos ver que aqui o ângulo de V, e aqui ele é mais arredondado, é mais reto. Sua face vestibular, ela não é igual aos incisivos. Na sua face vestibular, a coroa ela é pentagonal, ela tem 5 pontos. Podemos ver, isso difere ela dos incisivos. Então, ela possui uma cúspide na borda incisal e que divide ela e inclina ela para o lado mesial e distal. Bom, na face lingual podemos identificar que ela tem a mesma silhueta da face vestibular. Ela é bem mais estreita e o seu símbolo ele possui meio que uma cúspide, uma ponte de esmalte que liga também a cúspide incisal. Na parte mesial e distal, nas faces proximais, o dente canino ele é bem mais espesso vestibulingualmente. A raiz é cônica, ela é forte, longa e reta. Raramente ela se desvia acentuadamente para a distal. Ela é seccionada transversalmente, tem um aspecto oval e tem um maior diâmetro vestibular. Ela tem suco na superfície mesial e distal.
Bom pessoal, este é o canino inferior. De face vestibular ele pode ser mais estreito que o canino superior. E sua face é mais convexa também. Sua face vestibular, né? Não tem crista cérvico-incisal tão marcada. Então às vezes ele pode parecer um incisivo lateral, tá ligado? Tipo, ele é muito... ele pode confundir muito. Mas se você vê um dente bem robusto, grande, você vai falar, não é um incisivo lateral. Este é o incisivo, este é o canino inferior. Certeza que vai ser o canino inferior. A convergência das bordas para a cervical é inferior à dos superiores, pelo simples fato dele ser mais estreito, né? A coroa não tem simetria bilateral e, dividindo-se a face vestibular ao meio, nota-se que a metade distal é mais larga e prolonga-se no sentido distal. Dividimos no meio e podemos identificar aqui que realmente aqui é distal e que aqui é maior do que a mesial. Realmente esta parte é maior do que a mesial. Sempre aquilo de que o lado mais arredondado é a distal e o mais reto é a mesial. Sempre eu identifico assim, né? Ou seja, então aqui neste caso, qual que seria a mesial e a distal? Bom, se você percebendo que aqui ele é um pouquinho mais curvo e é mais baixo. Lembra que falaram que se dividir a mesial é maior do que a distal? Então divide. Aqui é bem menor do que a distal, a mesial aqui. Deixa eu ver outra coisa. Na sua face lingual, o símbolo nem as cristas são marcadas. A sua forma acompanha os incisivos inferiores, com uma fossa lingual pouco escavada. Suas faces de contato, borda vestibular é menos convexa que a do canino superior. O diâmetro vestíbulo-lingual também é menor. Bom, a face de contato é isso. E também podemos, na raiz, é 1 ou 2 milímetros mais curta que a do canino superior e bastante achatada no sentido mesodistal. A superfície mesial e distal são sulcadas longitudinalmente. A distal um pouquinho mais e a raiz inclina frequentemente para a distal, ou pelo menos seu terço apical. E é isso, pessoal. Agora depois vou postar a parte 2 e é nóis. Valeu, galerinha do mouse.